E a gente segue com mais uma informação para você aqui no Jornal da Manhã. O grupo espanhol Aena arrematou 11 aeroportos brasileiros em um leilão da ANAC. A compra custou mais de 2 bilhões de reais. Dentro desse pacote arrematado está o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que tem um dos terminais mais movimentados do Brasil. Mas como esse leilão vai afetar o mercado do turismo e da aviação, é sobre isso que a gente conversa a partir de agora aqui no Jornal da Manhã com a Ana Flávia Patros, ela que é advogada, especialista em infraestrutura e contratos públicos. Doutora, bom dia. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elis. Obrigado pelo convite. Obrigado à senhora pela presença. Do ponto de vista do usuário, doutora, do passageiro, o que é que deve mudar? Teremos uma melhoria do serviço? O que é que a senhora espera? Nós esperamos sim, Vitor, uma melhoria, porque a tentativa é realmente melhorar a infraestrutura que tem hoje, né? A gente sabe que ainda há muita precariedade, de modo geral, não só nos aeroportos, como nos serviços públicos em geral. Então, essa concessão, né, que o pessoal chama às vezes de privatização, tem a tendência, sim, de trazer melhor serviço para o usuário. Vai aumentar a capacidade dos aeroportos concedidos, enfim. E também os serviços internos, né, de infraestrutura mesmo. E falando em desafios, né, qual o maior desafio nesse momento para vocês? O desafio, na verdade, é o cenário econômico, que é muito complexo, né, Elis? Porque a gente percebe que essa questão também cenário político, econômico, que traz uma insegurança do ponto de vista negocial propriamente, né? A gente não sabe como é que vai ser a recuperação mesmo, os efeitos da pandemia, né? Que a gente ainda não sabe quais serão. A gente sabe também que o setor também teve um impacto em relação à questão dos voos, né? Agora, hoje em dia, nós temos muito mais reuniões virtuais. Então, tudo isso gera uma insegurança para o contrato, né? Um contrato de longo prazo, 30 anos. Então, é um contrato complexo por si só, pelo tempo de duração, né? E a gente vivencia hoje um contexto político-econômico complexo também por todos esses fatores que a gente está vivenciando, não apenas no Brasil, mas de maneira global. Doutora, a pergunta agora é do nosso comentarista José Maria Trindade. Zé. Salve, muito bom dia. Olha, eu acompanhei várias privatizações aqui pelo Brasil, desde lá do sistema de telecomunicação do governo Fernando Henrique, e descobri que o segredo é o edital. O edital é que mostra ali se a privatização será boa ou não, né? No caso dos aeroportos, exemplos anteriores de transferência para iniciativa privada foram usados, por exemplo, assim, o preço da alimentação, a taxa, houve uma reacomodação disso? Tudo isso, todo esse contexto com a questão da pandemia e outros estudos que a ANAC vem fazendo ao longo do tempo, né, o edital tende sempre a melhorar. A gente sabe que o cenário de concessões do Brasil, ele ainda é recente, a lei de 95. Então, a gente não tem tanta experiência para poder dizer, né, cada novo edital, a cada experiência, né, a cada contrato que vem sendo executado, a gente vai aprendendo. Mas teve essa questão toda do interno, por exemplo, da exploração comercial, a tendência é a concessionária buscar baratear, vamos assim dizer, para que outras lojas, empresas tenham interesse em estar ali, né, em melhorar o serviço, enfim, em geral. Agora, as empresas também aéreas também têm uma outra, né, relação. Tem aqui a concessionária que vai operar o equipamento, que é o aeroporto, né, os aeroportos aí no caso, dos 3 blocos que foram licitados, e tem também as empresas aéreas que estão dentro dessa estrutura, mas que não é o operador, né? Agora, doutora... Não sei se eu consegui. Sim, e apesar dessa concessão, né, apesar do repasse agora do aeroporto às mãos da iniciativa privada, né, de todos esses aeroportos, né, que já foram concedidos, mas nessa semana tivemos a conclusão de mais essa etapa da série de leilões, né, mesmo com as concessões, o poder público não esgota o seu papel, né, ainda assim é necessária a atuação do poder público na fiscalização, né, para verificar se tudo aquilo que foi prometido, se tudo aquilo que foi acertado nos contratos vai ser cumprido e vai ser entregue aos passageiros, né. Queria que a senhora falasse sobre isso, sobre esse processo de fiscalização e dos terminais que já foram concedidos. O que é que tem dado mais problema? Se é que tem algum ponto dando problema? O que precisa ser verificado nesse trabalho de fiscalização? Vitor, perfeita a sua pergunta. Você foi no ponto mais essencial do assunto, na minha opinião,
Porque é preciso que as pessoas compreendam que, na verdade, essa privatização, eu coloco aspas aqui, porque, na verdade, o serviço ele continua sendo público. A responsabilidade continua do poder público. Não só apenas, ele vai fiscalizar, né, as empresas, né, vencedora lá da licitação, mas, na verdade, o serviço continua público. Se o serviço der algum problema, não estiver sendo adequadamente prestado, nós, população, sociedade, usuário, temos que cobrar do poder público, que, por sua vez, vai cobrar da concessionária. Então, isso é muito importante que fique claro, porque parece assim, que o poder público se desincumbiu da tarefa e passou para um terceirizado. Isso não é verdade. Muito antes, pelo contrário. Como bem colocado por você, Vitor, a fiscalização ali, ela tem que ser muito ativa. É essa fiscalização, somada ao contrato bem estruturado, é que vai ocasionar, resultar no sucesso da concessão. E o que é o sucesso? Usuário bem atendido, satisfeito, tarifa a preço módico, né, a preço razoável, enfim. E aí sim a sociedade fica bem servida. E o poder público, no caso aqui com a Infraero, né, que vai fiscalizar, com a ANAC, que é a agência reguladora, tendo uma função bem específica de acompanhar a execução daquele contrato. Além de Congonhas... realmente os investimentos sejam feitos. Além de Congonhas, o lote também tem outros aeroportos. Quais são? São muitos aeroportos, sabe, Elisa? Eu não vou te falar que são 3 blocos, tá? Vou saber te falar aqui de cabeça, não. Os nomes, não. Mas são Congonhas, né? Ao todo foram 15 aeroportos que foram objeto da concessão, né? Desse leilão. Mas nós temos aeroportos de Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, aqui em Minas Gerais, Campo de Marte, enfim. Aí, no bloco de Congonhas, esses 3 de Minas Gerais, e tem outros do Pará, tem Marabá. de cabeça. Isso. Zé. É muito interessante esse processo de transferência para a iniciativa privada da gestão, porque no popular eles falam, né, come o filé e também tem que roer osso, ou seja, pega um aeroporto rentável, né, e outro que não é tão rentável assim. O objetivo é fazer funcionar. Eu queria que a senhora fizesse uma relação com outros aeroportos pelo mundo que ficaram melhor para o usuário depois desse processo de concessão. Na verdade, esse processo ele é muito peculiar, sabe? Dependendo da situação, o próprio Estado ele vai gerenciar isso. Mas, na verdade, na Europa, a gente tem experiências muito positivas. O aeroporto mesmo, se não me engano, de Paris, agora me fugiu o nome aqui. Mas o fato daquele general, me deu um branco aqui. Enfim, a gente tem experiências positivas, sim, porque, na verdade, né, o negócio ele tem que ser atrativo para o privado, né? É claro que nós temos uma peculiaridade no Brasil de ser um país de dimensões continentais e também, né, coisas que a gente não vê na Europa, por exemplo. Então, esse arranjo, ele não é um arranjo, é um arranjo peculiar nosso aqui, justamente pela quantidade de aeroportos que a gente tem e também pela nossa condição de infraestrutura, que ainda é precária. Então, a gente realmente, para fazer com que haja também uma melhoria de serviços públicos em aeroportos considerados não atrativos, faça esse arranjo aí de montar esses blocos, né? Como você bem colocou aí para trazer maior clareza, o osso e o filé, né? Tentando unir isso aí. E aí, essa estruturação, se ela for bem colocada, gera atratividade para o mercado. Doutor, e quais são as regras em relação a eventuais problemas financeiros que essa nova administradora do aeroporto vem a ter? Quais são as regras estabelecidas, no caso, por exemplo, de falência, ou se a empresa não tiver mais interesse, não tiver tendo lucro na operação daquele aeroporto e desejar devolvê-lo? Ela pode fazer isso ou tem multas para isso? E aí, nesse caso, volta para as mãos do poder público a administração do terminal? Como é que funciona?
Vitor, quando a empresa ela tem algum problema financeiro, ela vai estar, regra geral, descumprindo o contrato. Ela está se obrigando a, por 30 anos, prestar aquele serviço de maneira adequada, enfim. Então, ela demonstrou na licitação ter sustentabilidade financeira, ter respaldo financeiro para isso, né? Se, porventura, essa situação, ao longo desses 30 anos, for alterada, ela pode sim sofrer penalidades, pode sofrer processos vários de rescisão do contrato, inclusive a bem do interesse público. O poder público pode sim retomar isso e fazer uma nova licitação, por exemplo. São muitas das, tanto contratuais quanto legais, nós temos vários caminhos para resolver isso, ou mesmo uma arbitragem, uma tentativa também de continuar, vai depender do nível e do grau do problema. Zé? Eu queria fazer uma avaliação das agências reguladoras. Doutor, eu tenho críticas às agências que elas foram criadas exatamente para inspecionar, para controlar o que foi privatizado, né? E defender o consumidor, o usuário. E aí eu vejo as agências reguladoras no Brasil estão em crise. Eu converso com alguns diretores de agência, eles dizem, olha, é falta de pessoal, é falta de pessoal que impede, por exemplo, a agência na área de mineral permitir que uma empresa faça uma barragem que pode inundar uma cidade. Então, assim, as agências estão em crise. A ANAC está preparada para fazer essa regulamentação e essa defesa do interesse do consumidor e do interesse público? Olha, eu vejo o seguinte, as agências, eu concordo plenamente com você que há um problema, né, instalado de modo geral em relação à questão da fiscalização do serviço público no Brasil, né? E no caso do Serviço Federal, nós temos as agências federais. Eu entendo que sim, a ANAC está preparada. É claro que tudo isso depende de investimento público também. Como bem colocado por você, tem que ter pessoal capacitado, tem que ter uma estrutura que o grande problema que eu vejo é o seguinte, a questão das eleições recorrentes, periódicas, quando tem essa alteração, muitas vezes a política muda. Então, às vezes está lá, né, a agência está estruturada, está com um pessoal bacana, tem ali todos os incentivos para fazer um bom trabalho, muda o governo e às vezes não permanece a mesma política de incentivo, de estruturação, enfim. Então, tudo isso impacta, com certeza, na questão do serviço público. Mas eu entendo, sim, que da forma como está, a ANAC tem total condição depende dessa energia, de colocar isso e de ser uma prioridade do governo, porque é um serviço público, a população precisa de ter isso, né, disponível em qualidade e, de novo, a preço módico. Não pode ser algo que saia, né, da questão da modicidade das tarifas que é exigida pela lei. Então, assim, é claro que sempre há espaço para melhorar, mas a ANAC é uma agência estruturada, sim, conduziu agora os processos da pandemia, teve reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, porque realmente a queda foi muito grande no tráfego, enfim, na utilização do serviço público. Então, ela vem conduzindo, ora com acerto, ora com alguma dificuldade, mas, assim, não vejo que isso é o problema central, não. Com boa vontade, tem estrutura técnica, sim. Tem estrutura, tem pessoal, tá? Mas tem que ter essa energia, tem que ter esse olhar voltado para isso. Ouvimos aqui a doutora Ana Flávia Patros, ela que é advogada, especialista em infraestrutura e contratos públicos. Obrigado, doutora, pela entrevista. Um bom sábado, ótimo final de semana por aí. Até uma próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.